Olá, ela é delicada, muito inteligente, respira arte por todos os poros. Natural de Campo Bom, vive da felicidade da arte. Professora de balé, tem vários livros publicados e uma gama de prêmios. Filha da Doris e do Werner, a maioria das suas obras são voltadas ao público infantil e infanto-juvenil. Faz aulas de Tai Chi Chuan. Hoje, seu foco é na conclusão da saga Os Sóis da América, o qual está editando sozinha. Hoje teremos uma conversa de peso com Simone Saurici. Simone, seja bem-vinda. Oi, obrigada pela acolhida tão calorosa. Que história é essa de respirar a arte por todos os poros? A gente, não sei, terminei indo por esse caminho, não imaginava, quer dizer, a gente nunca imagina. Eu de pequena, bem pequena, eu queria ser arqueóloga. E eu não sabia dizer a palavra, porque eu era muito pequena e a palavra era muito difícil. Então eu costumava dizer para as pessoas que eu queria ser caçadora de múmias. E aí um dia minha avó chegou para mim e disse, eu tenho muito medo de aranha, né? A minha aracnofobia não é nenhum segredo. E aí a minha avó chegou para mim e disse, como é que, minha querida, tu vai querer ser caçadora de múmias, se lá onde as múmias estão guardadas, estão escondidas, está assim de aranha, de tudo que é tipo. Aí naquele mesmo momento eu decidi que eu queria ser bailarina. Né? Na verdade, se a gente parar para pensar um pouco, na verdade o que me chamava a atenção nesse mundo das múmias, né, era a questão artística mesmo, as máscaras mortuárias dos faraós, aqueles painéis egípcios, aquelas coisas que era o que tinha na época, assim, que estava mais, que era mais fácil de encontrar nas revistas. E então, eu acho que na verdade era isso que me chamava a atenção, a beleza, o equilíbrio, né? A plasticidade. A plasticidade já era a arte de alguma maneira. E essa escolha imediata, né? Então, quando eu crescer vou ser bailarina, aquilo ali já está dizendo, né? Que a pessoa tem aquele foco naquela outra forma de realidade, naquela outra forma de ver a realidade. E aí, durante muito tempo, a arte predominante na tua vida foi a expressão do teu corpo, né? Eu comecei a dançar, eu comecei a estudar balé com 8 anos de idade. E na época foi uma tentativa da minha mãe para que eu me concentrasse um pouco, parasse quieta, porque eu era muito arteira, era de subir em árvore, subir em muro, enfim, né? Não parava, correr atrás dos cachorros, enfim. E essa foi uma maneira de tentar, né, frear um pouco aquela energia toda da criança. E eu comecei a dançar, comecei a achar aquilo muito bom, muito bonito. E em seguida do balé surgiu a oportunidade de dançar no grupo de dança gaúcha do CTG lá em Gramado, que a gente na época nós morávamos em Gramado. Aí eu fui fazer um pouco de dança gaúcha em Gramado e dali em diante aquilo só foi assim, né? O balé sempre permaneceu na minha vida, mas eu sempre também procurei outro tipo de expressão de dança. O flamenco fez parte da tua vida bastante Sim, tempo, deu aula, inclusive. Sim, o flamenco apareceu, eu já era adulta. Eu estava dançando com um grupo em Bororé, de Campo Bom, que na época era um grupo de apresentação de dança folclórica gaúcha e uruguaia e argentina. E as meninas decidiram fazer aula de dança espanhola com a dona Irene Agui, aqui em Novo Hamburgo, com o grupo Alegrias de Espanha, porque elas queriam montar uma coreografia de malambo e queriam ter uma noção de sapateado. Então elas vieram fazer aula com a dona Irene, eu era a única que não ia dançar o malambo, mas eu vim junto, né? Tipo, vou aprender mais uma linguagem de dança. E quando eu cheguei ali e vi aquilo ali, eu fiquei totalmente apaixonada, achei que aquilo ali era o meu campo, assim. Todas as outras meninas do grupo de dança gaúcha saíram com o passar do tempo e eu permaneci. Eu saí do grupo de dança gaúcha e fiquei no grupo de flamenco. E aí eu dancei com Alegrias de Espanha durante muitos anos. Era um grupo muito forte que fazia apresentações
nossa, segundo semestre eu me lembro que a gente tinha apresentação quase todas as semanas. Teve uma época assim que foi muito trabalho na área de dança. Nós dançávamos em tudo quanto era espaço que tu puder imaginar. Mas essa foi só a tua primeira paixão espanhola? Pois é. Aí depois houve uma paixão arrebatadora que te levou para a Espanha durante anos. Sim, eu participei de um encontro de literatura que aconteceu na Andaluzia. Foi um fórum de literatura jovem, jovem para os espanhóis, a todo mundo que ainda não fez 30 anos. Então, ainda não tinha 30, mandei meu material, fui selecionado, fui para a Espanha, né? Fui conhecer a pátria do flamenco, coisa e tal. E aí cheguei lá e me deparei com Júlio Castro, que é um jornalista, e aí foi paixão, assim, praticamente à primeira vista. Voltei para o Brasil, a gente ficou trocando correspondência de verdade, na época não havia e-mail, então era cartas mesmo que nós trocávamos. E finalmente houve um momento em que ele veio, a gente conversou ao vivo, né, de novo, e aí eu fui para lá. Morei quase 5 anos na Espanha. E quando é que surgiu a paixão pela escrita? Isso foi uma espécie de transformação, assim. Quando eu era pequena e lá em Gramado dançava balé, dançava no grupo de dança gaúcha, eu brincava muito de faz de conta. Eu sou filha única e não sei, sempre foi mais fácil para mim imaginar coisas mirabolantes, assim, altas aventuras, do que brincar aquela brincadeira tradicional de menina, casinha, boneca, com as amigas da escola ou com a vizinha, né? Eu preferia subir na árvore e fazer de conta que eu estava num navio pirata, por exemplo. Em Gramado, eu descobri que essas histórias que eu imaginava eu podia contar para as pessoas. Então, eu contava essas histórias para as minhas amigas e era muito engraçado porque isso deve ter acontecido em algum aniversário que eu fui, que eu comecei a contar uma história e a criançada toda não, mas uma boa parte da criançada sentou para ouvir. E as mães, tu sabe que as mães, elas sempre querem que os seus filhos estejam quietinhos, limpinhos, bonitinhos, comportadinhos. E as mães acharam aquilo muito bacana. Então, a partir de então, elas começaram a me convidar para ir nos eventos sociais infantis, justamente para ver se eu não ia contar uma história legal e a criançada ia parar. E depois, com o passar do tempo, as minhas amigas, os meus ouvintes, eles me pediam para repetir as histórias e eu não lembrava mais. Não só não lembrava mais, como não tinha o menor interesse em lembrar. Eu queria contar outras histórias. E como isso começou a se tornar uma coisa meio repetida, eu passei a anotar. Eu ia anotando frases, assim, que hoje talvez a gente chamasse de, sei lá, resumo, né? Ou sinopse, né? Para usar uma palavra bem legal, né? Então, digamos que eu fizesse uma sinopse daquela história para mim não esquecer o que acontecia. E aquelas sinopses foram se transformando cada vez em coisas mais complexas, até que chegou num texto com começo, meio e fim. E aí tinha virado literatura. E aí, em 87, O Mistério do Formigueiro. E esse aí foi o primeiro livro que saiu. Mas não foi o primeiro que eu levei na editora. O primeiro que eu levei na editora foi A Noite da Grande Magia Branca. Mas o livro levou muito tempo para ser produzido. E naquele período de produção, eles me convidaram para escrever para essa coleção Já Sei Ler. Então, que é um livro infantil. Que é um livro infantil voltado para as pessoas que estão aprendendo a ler. Né? Inclusive, a coleção tinha um diferencial que era as letras eram letras cursivas. Né? Todos os livros estão escritos em letras cursivas. E as professoras gostavam muito.
Porque tu sabes que a letra cursiva, eu não sei como está agora, mas eu aprendi a escrever com letra palitinho e em seguida eu tive que aprender a escrever com letra cursiva. E é o único momento onde tu te depara com a letra cursiva é no texto manuscrito, porque no texto ditado não existe. É uma incoerência. É uma incoerência. Então, a editora Quarupi, na época, fez essa coleção justamente voltada para a prática da leitura da escrita cursiva. E aí eles me pediram para participar, então, com o Mistério do Formigueiro, que durante muitos anos foi o meu best-seller. Esse livro vendeu mais de 11 edições. Era uma espécie de carro-chefe, assim. Até hoje, quando eu vou a alguma feira de livro em escola, eu encontro professoras que leem ou leram em algum momento o Mistério do Formigueiro, e inclusive gente que aprendeu a ler com o Mistério do Formigueiro, que chega com o livrinho velhinho, coitadinho do livro lá, todo encapadinho com plástico, muito bem cuidado, assim, né? E é uma emoção muito grande quando alguém me diz isso. Tu te emociona muito com a tua arte? Não, eu me emociono mais com a reação das pessoas, né? Eu me emociono com a minha arte, com a minha escrita, no momento, naquele primeiro momento, no primeiro original, aquele rascunhão. Ali vai muita emoção junto. Eventualmente eu vou rir, vou chorar junto com os personagens, mas depois, não. Quando começa a questão do recorte, de acertar aquele texto mesmo, aí a coisa não pode ser muito emocionada, não. Porque senão, eu acho que a qualidade do texto fica comprometida. Para mim, no meu caso, fica comprometida. Vocês respiravam muito arte dentro de casa? Sim, a minha mãe sempre pintou. O meu avô paterno, que foi os meus avós, aliás, o meu avô materno, porque a gente teve uma convivência maior sempre com a família da minha mãe, né? A família do meu pai morava em 2 irmãos e eu, de pequena, inclusive, a gente morava com os meus avós maternos, então era muito próximo. E o meu avô, o vô Geraldo, ele era sapateiro, mas ele sempre foi de fazer coisas, né? Então, eu me lembro que teve um carnaval em Campo Bom que o bloco Aloma, que era o bloco de carnaval ao qual meus pais, onde eles participavam sempre, e eles montaram um carnaval sobre o Japão. E o meu pai foi o samurai. E a fantasia dele foi feita pelo meu avô. Aquilo era lindo, aquilo era um show, assim. E depois, quando meu avô se aposentou, eles foram morar em Gramado também, ele passou a esculpir. Então, ele sim fazia esculturas. A gente tem obras até hoje em casa. E a tua casa, em cada cantinho, uma obra de arte à parte? Eu acho que entrelaçadas, se encontram, se desencontram a todo momento. Me falou que são vários penduricalhos pela casa. Sim, penduricalhos que a minha mãe faz, ou que a gente vê, alguma coisa que está relacionada com alguma história, algum livro, né, alguma coisa que a gente acha muito bonito, né? Ela é artista plástica? A minha mãe é artista plástica, né? Ela herdou isso do vô, sem dúvida. E assim, ela atualmente a área dela é mais a pintura. Mas ela já fez artesanato, ela faz coisas, ela atuou junto com os grupos de dança durante muitos anos aqui em Novo Hamburgo, fazendo coroa, fazendo asinha, sei lá, figurinos, e cada ano era um desafio novo, cada peça era uma coisa diferente, né? Eu me lembro de um par de asas que ela fez para um solo da Alegre Ballet, que eram umas asas enormes, assim, que a bailarina usava, e que ela trazia, assim, para ela, então aquilo fechava, não era como essas asinhas mais durinhas que hoje em dia a gente vê a criançada dançando, não, era um negócio que se movimentava, era muito bonito.
E ela passa dias daí em torno desses desafios, né? Quebrando a cabeça, como é que eu vou fazer, que material usar. É no teatro que as suas artes mais se encontram? Tu e ela? Sim. Ela cenógrafa, figurinista e tu com o teu texto? Sim, sim. Inclusive de chegar para ela e dizer, eu queria um figurino que desse esse efeito. Né? Eu preciso de um figurino para essa coreografia que dê um efeito assim, ou que a bailarina vai fazer um gesto desse jeito e eu quero que apareça tal coisa. E ela... É uma parceirona, então. Super parceira. Uma das minhas últimas atuações cênicas foi a Malévola, da Bela Adormecida, numa montagem da Alegro Balé. Ela que fez a cabeça, né? Com aquela cornucópia que aquela mulher usa. É muito divertido trabalhar com ela. Eu quero conversar um pouco mais sobre as tuas obras, mas antes disso a gente vai para um breve intervalo. A gente retorna em seguida com Simone Sauersig, nossa escritora de hoje, numa conversa de peso.